Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui de novo. Sempre que encerramos uma carta, eu entro trazendo uma noção histórica e geográfica para crescimento de cada um dos irmãos. E eu tenho recebido vários zaps de irmãos de todo o Brasil, agradecendo, o que torna a nossa alegria em servir aos irmãos cada vez maior. Vamos então agradecer a Deus pela vida do pastor, amado pastor Cícero, não é? Ele ali na igreja em Recanto das Emas nos trouxe ricas lições em 1 Tessalonicenses. Pastor Márcio, sim, nós temos uma igreja em Belém do Pará e pense a alegria que nós temos em nosso coração. Pastor Márcio, muito obrigado. Nós teremos a alegria de estudar 2 Tessalonicenses e os irmãos que ainda não conhecem Pastor Márcio terão a felicidade de conhecer um homem de Deus. Fiquem ligados, porque vem muita coisa boa em 2 Tessalonicenses. Deixa eu mostrar para os irmãos esse maravilhoso mapa que já é familiar. Aqui é o Império Romano, exatamente no ano 117 depois de Cristo, onde ele atinge o máximo, não é? Ele atinge o máximo. Você sabia que o Império Romano ele é dividido em regiões? Sim, você sabia, né? Cada partezinha dessa é uma região, tá bom? Agora, se você parar e pensar, os romanos são fantásticos no raciocínio deles. Por uma questão administrativa, eles pegam cada região e eles unem essa região numa super região. E aí agora eu quero mostrar algo novo para você. As regiões e as super regiões. Venha comigo aqui para o mais longínquo ponto do Império Romano, que seria o que hoje nós temos com Espanha, Portugal, parte da França. Tá bom? Vamos juntos? Olha que interessante. Acompanhe aqui comigo. Aqui está uma região com várias cidades. O nome dela Terraconensis, né? Ou Terraconensis, ok? A gente não sabe direito a pronúncia. Terraconensis, vamos pronunciar assim. Já vi professores de história pronunciando Terraconensis. Aí seria um X, mas bem, tá ótimo, não tem problema. Aqui está uma das regiões mais ricas do Império Romano, né? Aqui é muito interessante. Região aqui ao lado, a Galácia. Região abaixo da Galácia, tá vendo? A querida Lusitânia. A Galácia e a Lusitânia, grande parte delas se transformariam depois em Portugal. E o resto tudinho, a Baética, né? Que aqui está a Baética, e a Terraconesis, se transformariam na futura Espanha, né? Olha que interessante, cada região dessas, meu irmão, tem várias cidades, e todas essas cidades com governadores romanos, e, obviamente, levando as riquezas para a Grande Roma. Agora, se você parar e pensar, juntando todas essas regiões, você tem uma super região, tá ok? Chamada o quê? Espanha. Então, o que os romanos faziam? Os romanos, geograficamente, dividiram o seu grande poder e o seu grande império em super-regiões, como a Espanha, e é lógico que dividindo em super-regiões, os romanos simplesmente
em cada super-região tinha uma região com várias cidades. Entendeu a organização? Como eles eram fantásticos? Paulo, inclusive, quando falou aos irmãos na carta de Roma, na carta aos Romanos, ele dizia: quero estar com vocês, quero que vocês me conheçam e quero que vocês me financiem, me mandem para a Espanha. Eu quero chegar lá na Espanha. Então Paulo queria pregar o evangelho nessa super região e atingindo as regiões de Terraconeses, da região da Galácia, da Lusitânia e da Baética. Olha que interessante. Então, a Espanha fazia isso, né? A Espanha não, a querida Roma fazia isso. Outra grande região que nós temos é aqui, a Gália. A Gália é um termo que abrange todas essas regiões menores aqui, todas essas regiões menores. Tá vendo? Então, quando você pensa que tem um grande procônsul romano aqui na Gália, e em cada uma dessas regiões aqui na Gália, como a Germânia inferior, Germânia superior, como Aquitânia, como Bélgica, como a Britânia lá em cima, tinham procônsuls, né? E que interessante, aí tudo era organizado. Uma região que você conhece muito bem e que nós trabalhamos até agora, e o livro de Atos fala muito dela, é essa aqui, a região da Ásia, ok? A região da Ásia, chamada Ásia Menor. Aqui, a região da Ásia. E acho que você se lembra direitinho, aqui, na região da Ásia estava quem? Estava a Palestina. E na Palestina, várias cidades, de onde saiu a cidade-mãe, a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém. Outra região importante é essa daqui, se lembra? A região da Síria, né? Onde estava a primeira igreja gentílica do Evangelho, que é a igreja de Antioquia da Síria, de onde inclusive o nosso amado apóstolo Paulo serviu, onde ele serviu com Barnabé, e de onde ele foi enviado, e enviado ele na primeira viagem, você se lembra? Ele simplesmente vem para cá, Galácia. Vou voltar de novo, Galácia, outra região. E aqui várias igrejas surgem. As 4 primeiras igrejas surgem da nossa querida primeira viagem de Paulo, que é exatamente em Antioquia da Pisídia, né? E Lista, Derbe e Icônio. E você se lembra que Paulo olhava muito para essa região? Tanto é que ele, na segunda viagem, quando ele sai, ele passa de novo pela Galácia, revisitando as igrejas, dizendo que eles não precisavam se dobrar aos judaizantes. Você se lembra que a ideia dele era vir para cá? Olha aqui, Bitínia. Ele queria ir para Bitínia. E aí, lá em Atos capítulo 16, quando ele está em Troade, já para ir para Bitínia, quando ele está em Troade, aí Deus diz, passa a o quê? Macedônia, vem para a Macedônia. Você está vendo que a Macedônia é uma região, tal como a Palestina, a Síria, a Capadócia, a Galácia, o Pontos, a Bitínia. Ao invés de Paulo ir para Bitínia, ele vem para onde? Para Macedônia, e obedecendo à voz de Deus, surge a primeira igreja na Europa e no Ocidente, e o Evangelho atinge o Ocidente, né? Que foi em Filipos, se lembra? Filipos. Veja que a Macedônia
ela faz parte de uma região maior chamada Ilírium. Tá vendo aí? Uma região maior chamada Ilírium. Tem a Macedônia, tem a famosa Trácia, tem a Moésia superior e inferior, a Damácia, a Dácia. E aqui embaixo a importante Acaia. Tá vendo a Acaia aqui? Né? Foi a Ilírium, ok? Ilírium, esta é a região onde estava esta sub-região, a Macedônia, era a grande região romana na divisão, e ali estava a Macedônia, e na Macedônia é que você vai encontrar a primeira igreja, que é a igreja de Filipos, e vai encontrar a segunda grande igreja, que é a igreja de Tessalônica. Tessalônica, a segunda grande igreja ocidental, né? Então, fora, depois que Paulo desce e visita aqui, ó, a Acaia. Acaia é outra região. Quem é que está aqui na Acaia? Atenas. E que igreja Paulo fundou aqui? A querida igreja em Corinto. A igreja em Corinto. Agora, quero te lembrar também que a região mais importante de Roma é a Itália, né, a região chamada Itália, onde estava a capital do Império Roma, e tinha também essa parte aqui de baixo, ó, tá, chamada África, região da África, onde você tinha a Mauritânia, você tinha a Namíbia, inferior e superior, você tinha o Egito, você tinha a Arábia, e esse era o grande Império Romano. Então, na grande região chamada Ilírium, Paulo sai, não vai a Bitínia, vem a Macedônia, e a Macedônia é uma das importantes regiões do Império Romano. Agora eu vou ampliar esta parte aqui da Macedônia para você. Olha que interessante. Tá vendo aqui? Então, só para você se situar, você tem exatamente aqui, ó. Você tem aqui a querida Ásia, ok? Aquela parte que nós falamos, a Ásia. Você tem exatamente aqui, ó, onde Paulo estava quando ele teve o sonho para, ao invés de ir para cá, ó, a Bitínia, tá certo? A Bitínia, ele sair de Troade, ok? Que está exatamente em Atos 16:6, e ao invés de ir para Bitínia, ele vem para Macedônia, porque ele viu um homem que dizia, passa a Macedônia. E aí ele sai de Troas, ao invés de ir para Bitínia, ele vem para Filipo. E depois de Filipo, ele vem, obviamente, alcançando toda a Macedônia aqui, essa região, ele vem para cá, ó. Ele vem para Tessalônica. Tessalônica. Aí ele é expulso de Tessalônica, junto com Timóteo e Silas. Aí ele vem para Bereia, tá vendo aí, pertinho? Aí eles saem de Bereia e eles vêm para Acaia. Eles vêm para Acaia. E aqui, nesta outra região da Acaia, eles vêm para Atenas, e depois de visitar Atenas, ele visita Corinto. E olhe que interessante, quando ele sai de Tessalônica, ele sai impressionado por duas coisas. Primeiro, pelo trabalho do Espírito Santo de ter feito ali, na segunda igreja da Europa e do Ocidente, algo que ninguém nunca viu na vida, tá? Já vamos falar sobre isso. E ele desce para Bereia, tem que sair correndo, vai para Atenas, depois ele vai para Corinto, e de Corinto ele recebe, porque em Atenas ele manda de volta o nosso querido Timóteo para ver como estava a igreja em Tessalônica. E aí ele recebe Timóteo de volta, fica feliz,
e sabendo das grandes notícias, de Corinto, no período que ele fica lá de 1 ano e meio nesta cidade aqui na Acaia, de Corinto, ele manda a carta aos Tessalonicenses, de Corinto. Então vê que coisa fantástica, que coisa linda é a nossa palavra do Senhor. Aí depois ele de Corinto volta a Éfeso, e de Éfeso ele vai, e está aqui a segunda viagem dele, você pode ver, não é verdade? Ela é feita exatamente assim. Ele sai de Jerusalém, vai a Antioquia, vai a Tarso, passa em todas as cidades que ele simplesmente tinha que passar da nossa querida Galácia, Derbe, Listra, Icônico e Antioquia da Pisídia. Aí depois ele chega aqui, exatamente em Troade, e ele quer ir para ali em cima, se lembra? Para Bitínia. E Deus disse, não é Bitínia, porque você não vai ficar só com o evangelho aqui na Ásia, você vai para cá, você vai para a Europa e para o Ocidente, passa a Macedônia, aí ele vem e estabelece uma igreja em Filipe, aí depois ele vai e estabelece uma igreja em Tessalônica, passa por Bereia, desce até Atenas, chega a Corinto, onde estabelece mais uma igreja, aí vem a Éfeso, e de Éfeso ele volta até Jerusalém. Então, em Tessalônica, você tem a segunda grande igreja do Ocidente. E eu quero te chamar alguns fatos que são fundamentais. Em Tessalônica, você tem ali uma cidade que é a capital da Macedônia. Você se lembra da Macedônia? A Macedônia era toda uma região de uma grande região maior, e a Macedônia era a capital, tá? Tessalônica era a capital da Macedônia, 200 mil habitantes nesta época. E como é que Paulo faz para evangelizar lá? É muito interessante. Abra comigo em Atos capítulo 16, e quando você pega Atos capítulo 16, você vê toda a passagem de Paulo por Filipos, e depois em Atos 17 você vê Paulo em Tessalônica. Segundo a palavra de Deus, Paulo, obviamente, versículo 1 do capítulo 17, que pastor Heber estará colocando agora para todos vocês, diz exatamente assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, chegando à capital da Macedônia, ele que já teve um sucesso fantástico em Filipos, ele chega em Tessalônica, e lá ele aproveita Paulo, que lá tinha sinagoga, ao contrário de Filipos, que não tinha sinagoga, ele vai para a casa de Lídia. Na Macedônia ele vai na sinagoga, e olha que interessante, versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então Paulo trabalha de forma muito forte na evangelização por 3 sábados. Isso significa no mínimo 15 dias, no máximo 21 dias. Por isso que alguns intérpretes e exegetas dizem que essa igreja nasce com 15 dias. Outros dizem que ela nasce com 21 dias. Mas Paulo trabalhou 3 sábados. E olha como Paulo trabalhou. Versículo 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse entre os mortos. E ele dizia que Cristo Jesus é este a quem vos anuncio.
e versículo 4 de Atos 17. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Irmãos, que coisa fantástica! O Evangelho chega e é um milagre um surgimento dessa igreja. Por isso que eu botei aí, milagrosamente a igreja surge. Porque com 3 semanas de trabalho, olha o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo usa Paulo e seus 2 companheiros, Timóteo e Silas, e simplesmente o Espírito Santo consegue pegar parte dos judeus e fazerem os judeus entenderem que Cristo é o Messias, aceitarem os judeus, e uma grande multidão de quem? De gregos, de macedônicos, principalmente mulheres. E a segunda igreja surge de uma forma tão avassaladora, tão poderosa, tão cheia da glória de Deus, que os judeus que simplesmente não acreditaram em Paulo, viram surgir algo terrível e simplesmente se uniram para chutar Paulo daquela cidade. Aí fizeram tudo que está em Atos e que o nosso querido pastor e amado irmão ali da igreja do Pedregal já nos ensinou. É só pegar o áudio de Atos 17, você relembra essa história, mas eu quero que você veja que infelizmente Paulo tem que sair às pressas e Paulo envia, obviamente, seu filho Timóteo. Por isso que Paulo, vou voltar aqui, ó. Por isso que Paulo, olhe para cá, depois de Filipos, passa por Anfípolis, né, rapidamente chega em Tessalônica e tudo isso acontece. Tudo isso acontece, ele trabalha em 3 semanas e o Evangelho, que é o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus, ele vem como um vento impetuoso ali em Tessalônica. Parte dos judeus creem no Senhor, mas uma grande multidão de gregos, de macedônicos, acreditam no Senhor. Aí os judeus que não estavam do lado de Paulo, em cima de Paulo, expulsam Paulo. Paulo tem que sair correndo para Atenas, mas chegando em Atenas ele manda de volta quem? O nosso querido e amado irmão Timóteo, para ir cuidando da igreja como desce, e depois Timóteo traz notícias para Paulo que está em Corinto, e Paulo escreve de Corinto a carta aos Tessalonicenses. E que igreja firme! Veja o que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando que as igrejas no Ocidente seriam marcadas por esse vento impetuoso do Espírito, com muita salvação, com muita bênção, com muita mulher trabalhando na obra. Olha que fantástico! Muita mulher trabalhando na obra e o Espírito Santo convertendo almas após almas. Amados irmãos, estas são características maravilhosas da segunda igreja, e segunda-feira estaremos juntos com o pastor Márcio, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, e se Cristo não voltar até segunda, ver-nos-emos então no estudo bíblico. Se ele voltar, a gente se encontra no céu. A paz do Senhor. Amém.